Esse é o módulo 4 do curso Boas Práticas com a Pessoa com Deficiência Auditiva. O módulo é intitulado Práticas Didático-Pedagógicas com o Estudante com Deficiência Auditiva. Deficiência auditiva é sensorial e, portanto, não afeta o intelecto. Não considere o estudante com deficiência auditiva incapaz ou que deverá ser aprovado em disciplinas ou submetido a processos avaliativos com nível de exigência diferenciado em relação aos demais estudantes. O estudante precisa tão somente de adaptações didático-pedagógicas que atendam à sua condição sensorial e à sua forma de comunicação principal. Todo estudante que é pessoa com deficiência e apresente laudo médico comprobatório tem o direito de solicitar à instituição de ensino mediador. Isso vale para educação básica, educação profissional e educação superior. O mediador, ele atua nas questões sociais e de comportamento, na comunicação em linguagem, nas atividades pedagógicas e nas limitações motora ou da leitura, conforme cada caso, conforme as necessidades do estudante em questão. O mediador não substituirá o professor e nem realizará as atividades pelo estudante, mas tão somente dará suporte a ele. O estudante surdo sinalizado, que tem na sua língua principal, na sua L1, a Libras, terá como mediador um intérprete de Libras. O estudante com deficiência auditiva leve, ou surdo oralizado e implantado, que a sua língua principal, o L1, é a língua portuguesa, se apoiam na leitura labial e ou tecnologias para ouvir. São estudantes que se comunicam pela fala e muitos nem sabem Libras. Eles, então, não precisam de intérprete. O papel do intérprete é ouvir a explicação do professor e interpretar em Libras para o estudante surdo e fazer a mediação inversa, ou seja, se o estudante quiser fazer alguma pergunta para o professor ou se comunicar com os colegas da turma. O intérprete de Libras também fará esse papel, também prestará esse auxílio. O professor deve repassar informações antecipadas sobre as aulas para garantir a qualidade da interpretação do conteúdo ministrado. Então, é muito importante que o intérprete tenha contato com a matéria, com o conteúdo, para que haja qualidade na sua interpretação. As aulas com presença de intérprete devem prever intervalos de descanso. Isso porque o processo de atenção à fala na modalidade oral auditiva para interpretação na modalidade gestual visual é cansativo, tanto mental quanto fisicamente. A presença do intérprete só garante parte da acessibilidade para estudantes surdos sinalizados ou bilíngues. Outras ações e ações didático-pedagógicas devem ser promovidas para garantir a acessibilidade de todos os estudantes com deficiência auditiva. E isso é muito importante. Vamos aqui apresentar dicas para a educação básica e superior. Algumas dessas dicas foram adaptadas de orientações fornecidas pela professora Ingrid Sartori, que estão disponíveis no site Desculpe Não Ouvir, que o endereço aparece aí na tela. Para professores da educação básica, a professora Ingrid sugere o acesso também a um conjunto de dicas para a inclusão de alunos surdos, mais específicas para esse nível de formação, que podem ser verificadas e acessadas nesse endereço que está aparecendo aí. Bom, em primeiro lugar, nós recomendamos a utilização daquelas dicas do módulo anterior que valerão em qualquer situação cotidiana. Estão lá no nosso módulo 3, pois elas vão servir perfeitamente aos espaços didáticos também,
tanto da educação básica quanto da educação superior. Vamos relembrar, então, quais são essas dicas que valem para qualquer situação cotidiana. A primeira já está aparecendo aí para nós. Fale sempre de frente para a pessoa. Fale pausadamente, mas seja natural. Fale com frases curtas e simples e não omita as palavras. Não fale mastigando alimento, roendo as unhas ou com a mão na boca. Mantenha a conversação em local com boa iluminação. Tudo isso facilita a comunicação, tanto para as pessoas que fazem leitura labial, quanto para aquelas que usam a sinalização de Libras. É muito importante que o professor fique atento a essa postura e a esses procedimentos para facilitar a inclusão e a comunicação da pessoa com deficiência auditiva. Conheça o seu estudante, isso é muito importante. O professor deve regularmente perguntar ao seu estudante qual a preferência de comunicação. Né? Se for estudante surdo ou sinalizado, você pode até aprender noções básicas de Libras, mesmo tendo um mediador nos espaços didáticos. Qual o melhor local do espaço didático quanto à iluminação para maior eficiência na comunicação? Isso é muito importante tanto para a sinalização quanto para a leitura labial. É importante também saber que, com a mudança dos espaços didáticos, isso sempre tem que ser questionado, a pergunta deve ser feita. Ora, estamos numa sala de aula para conteúdo expositivo, ora numa sala de aula prática, ora em visitas didáticas, em museus, em centros de ciência, em espaços interativos. Então, é sempre importante conhecer o estudante e fazer essa pergunta com relação ao melhor local do espaço didático para que a comunicação seja eficiente. Outra questão importante no que se refere a conhecer o estudante. Perguntar se ele prefere receber com antecedência o material escrito com os temas e os conteúdos da aula. Isso é importante porque o contato prévio com o material escrito facilita a compreensão do conteúdo, considerando que o sentido visual das pessoas surdas é mais aguçado. Isso também vai auxiliar o intérprete de Libras, conforme já explicado aqui anteriormente. Outra questão importante: as estratégias pedagógicas e os recursos cumprem o objetivo da aprendizagem? Essa é a avaliação, ou essa é a pergunta que deve ser feita regularmente ao estudante, no decorrer das aulas, à medida em que se modificam os materiais e as estratégias. É preciso investigar se o material visual auxiliou, se a legenda do vídeo foi bem compreendida, se o estudante está conseguindo fazer a leitura labial ou acompanhar o intérprete com facilidade. Todas essas questões que vão levar ao melhor desempenho acadêmico desse estudante e aprimorar, obviamente, a sua aprendizagem. É importante evitar falar enquanto se escreve na lousa. Por quê? Porque ao ficar de costas, a leitura labial se torna impossível, se for um estudante que faz a leitura labial. E a escuta, por meio de aparelhos ou implantes, também pode ficar prejudicada. Essa posição também pode comprometer a interpretação em Libras, porque o próprio intérprete pode ter dificuldade em escutar a sua explicação. Então, se houver um estudante surdo, um estudante com deficiência auditiva, é importante que se evite falar enquanto se escreve na lousa, enquanto se escreve no quadro. Não apague todas as luzes da sala ao fazer projeção de slides. Isso porque a falta de iluminação adequada compromete o entendimento da sinalização e também da leitura labial, conforme cada caso. O sentido visual mais aguçado nas pessoas surdas não fará com que imagens ou recursos audiovisuais tornem qualquer informação óbvia. Isso é importante. Estamos falando de um estudante, de uma pessoa que está em formação. Então, como qualquer estudante, ou seja, pessoa em formação, há necessidade de explicação e contextualização daquilo que é apresentado em qualquer formato. Então, é preciso
que se tenha atenção a isso, né? Para a melhora no aprendizado, a melhora da transposição da informação e do conhecimento. Legenda é algo essencial, muito importante e particularmente importante para pessoas surdas que têm na língua portuguesa como sua língua principal ou sua L1. Se for indicar vídeos e documentários, procure se certificar que esse material audiovisual tem legenda. Se for gravar videoaulas, use a legendagem automática do YouTube, que é um recurso disponível e gratuito. Legenda é algo essencial. É muito importante que o professor não se esqueça disso. Se o estudante surdo, deficiência auditiva, utilizar aparelhos ou implantes auditivos, ele pode se beneficiar da utilização do sistema FM, se houver a disponibilidade. É o sistema de frequência modulada, que é um recurso de acessibilidade que visa melhorar a compreensão da fala em ambientes ruidosos. Se tem um transmissor utilizado pelo orador, nesse caso é o professor, e receptor conectado à tecnologia auditiva do usuário. A voz do orador é transmitida diretamente para o receptor e amplificada. A posição do orador, nesse caso, não vai interferir na transmissão do som. E aí, o professor pode falar enquanto escreve na lousa ou enquanto caminha pelo espaço didático. É importante compreender as particularidades da escrita do estudante surdo, cuja língua principal, a L1, é Libras. As particularidades relacionadas à língua de sinais podem incidir na estrutura sintática da língua portuguesa, tais como ausência de artigos, pronomes, conjunções e combinações de diferentes letras entre vogais e consoantes. Essas particularidades tendem a desaparecer com a prática da leitura e da escrita e com o avanço do nível de escolaridade. Mas, independente da etapa de formação, é importante que o professor esteja atento a essa condição. Bom, muitas das adaptações didático-pedagógicas que estão descritas aqui nessa publicação, que estão apresentadas nesse curso, elas têm potencial de colaborar com a educação e a transposição do conhecimento para vários estudantes, sejam pessoas com deficiência auditiva ou não. Afinal de contas, todos vão se beneficiar de estratégias que incluem clareza, diálogo e organização. Nós estamos aqui finalizando esse curso livre, organizado em 4 módulos, além da nossa apresentação. Nós, do NAP UENF, esperamos que o conteúdo desse curso tenha sido útil para a sua informação como cidadão e especialmente útil para os professores que atuam em todas as etapas da formação. Até breve!